Em compras online entre os países da União Europeia, só no ano passado recebemos mais de 10 milhões de encomendas importadas fora do espaço comunitário. Só que ao aumento do tráfego e já com os CDT privatizados, correspondeu um aumento generalizado das reclamações. Empresários garantem estar a perder negócios devido aos atrasos na alfândega, que chegam a reter encomendas por mais de 2 meses. Mais grave é a injustiça fiscal que estas retenções estão a criar. As encomendas são travadas de forma aleatória e só essas pagam IVA, fazendo com que alguns produtos cheguem a custar em taxas o mesmo ou até mais do que aquilo que custavam inicialmente em valor de mercadoria. Para os habitantes da Ria Formosa, no Algarve, Portugal parece mais longe de tudo. Mas Bruno Apolinário aprendeu a encurtar distâncias quando a rede de telemóvel 3G chegou à Ilha da Colatra, acelerando as comunicações via internet. Praticamente todas as compras que eu faço é tudo online, pois para comprar alguma coisa tenho que me deslocar ao Olhão e tenho que ir ao Faro ou onde for para comprar algo. Por isso prefiro comprar tudo online, é mais barato e compensa muito mais. Só não compras alimentos? Não, só os alimentos é que não, prontos, porque ainda não há entregas aqui na Colatra, como não existe muitas coisas, temos que deslocar ao Olhão na mesma para receber os alimentos, mas vale diretamente ao supermercado. O pescador aprendeu também a poupar na compra dos equipamentos para a faina. Quando tenho falta de algo para o barco de pesca, a primeira coisa que eu vou fazer é ir à internet à procura. Depois, quando me desloco às casas especializadas na pesca, têm valores altos, as coisas que é para o barco, e eu consigo comprar muito mais barato a mercadoria para o barco. Mas fica sempre sujeito ao pagamento de direitos aduaneiros e IVA? Sim, sim, depende do valor da encomenda. Da última vez, encomendou uma bomba para tirar água do barco, que acabou por ficar retida na alfândega. Decidi reclamar por causa que eu comprei uma coisa cujo valor era 34 euros e foi-me cobrado 24 euros em taxas, quase o mesmo valor do objeto que eu comprei. Acho inadmissível ter que pagar quase tanto em taxas como o preço do objeto. Sendo que já comprou objetos de maior valor e esses não ficaram retidos? Sim, já comprei objetos de maior valor. O prejuízo foi maior quando percebeu que não podia reaver o IVA. Na fatura não constava o número de contribuinte do dono do barco, pescador artesanal. Explicaram que isto é normas GRPs e que tem que enviar para lá e tem que andar com muita burocracia para poder ser ressarcido desse tal valor do IVA, que a gente da pesca fica isento de IVA. E tem que ser o nome do proprietário do barco e tem que ser essas coisas todas. E eu, neste momento, o proprietário do barco não percebe muito bem dessas compras online. Tem que ser eu a fazer para o proprietário do barco. Informação sobre os procedimentos relativos a encomendas postais de fora da União Europeia, que a autoridade tributária também disponibiliza na internet. Encomendas de valor inferior a 22 euros estão isentas do pagamento do IVA, Imposto de Valor Acrescentado. Para as outras, a base de tributação dos direitos aduaneiros conta com o preço efetivamente pago pela mercadoria, os portes, despesas de transporte e de seguro, despesas de carga e a manutenção relacionadas com o transporte até ao local de entrada das mercadorias no território aduaneiro da comunidade. Paga-se o imposto de selo, os impressos e outras despesas. A taxa de armazenagem e de apresentação à alfândega tem um valor que depende do despachante ou da transportadora e o armazenamento nem sempre é cobrado. O valor da encomenda não é por isso igual ao valor aduaneiro. Uma conta que nem sempre é fácil de explicar. Acho que tem a ver com o volume e é aleatório. Eles olham para o tamanho, dizem isto aqui está uma coisa de valor. Prontos, mete aí à parte, vamos verificar o que está lá dentro. Se for um objeto pequeno, se calhar até é mais valor do que certas coisas, eles nem fazem caso. Acha que aquilo funciona tipo lotaria? Sim, funciona assim. Lotaria que atrapalha os negócios, como o desta empresa do setor eletrónico e informático, sediada em Viseu, trabalha para todo o mercado ibérico como reparadora oficial de grandes marcas mundiais, mas está à mercê dos correios e dos procedimentos alfandegários. A mercadoria chega do ponto de origem até Portugal relativamente rápido, muito rápido até, considero eu, mas depois para na alfândega e entramos neste ciclo de pedir a documentação na fase inicial. Nós tentamos sempre ser muito rápidos, porque já sabemos que já bem basta o resto das demoras, mas tentamos sempre rápidos a dar a informação que nos é solicitada. Depois de darmos a informação que nos é solicitada, volta ao processo a demorar imenso tempo a arrancar. Pelo meio, telefonar para os CTTs, que é a única possibilidade que temos
de contacto normalmente também não adianta de muito. O empresário dá o exemplo de uma mercadoria que chegou no dia 27 de dezembro, mas só foi entregue agora no dia 1 de março, mais de 2 meses depois de ter chegado a Portugal. A mercadoria tem valor para nós no sentido que precisamos dela para resolver um problema de um cliente. O cliente proprietário do equipamento onde íamos usar esta mercadoria esteve este tempo todo à espera desde do seu dezembro equipamento. até março. Exatamente, à espera do seu equipamento. E reclamando, não recebeu resposta nenhuma? Não. A empresa é obrigada a importar para garantir a reparação dos equipamentos. Não discutem o que pagam de direitos alfandegários, mas a espera dá cabo do negócio e perdem clientes. O cliente tinha necessidade da resposta num determinado prazo e nós invariavelmente nunca conseguimos cumprir com esses prazos porque só o tempo que demoraria a mercadoria a ser desalfandegada e a chegar-nos era superior a esse prazo que tínhamos contratados com o cliente. Já teve que devolver alguma por inutilidade porque entretanto já não ia precisar? Não, acabamos sempre de ficar com elas. Não as devolvemos, mas acontece frequentemente, quando elas chegam já não são necessárias, porque entretanto o cliente desistiu, mudou de opinião, encontrou outra solução e depois, para não estarmos a devolver a mercadoria, acabamos sempre de ficar com ela. A primeira triagem é feita logo no aeroporto de Lisboa, onde todos os dias chegam 40 mil encomendas. Os funcionários da autoridade tributária determinam qual a mercadoria que é apresentada à alfândega de acordo com uma avaliação de risco, que tem em conta o combate à contrafação, a importação de medicamentos e substâncias perigosas. 2, 3. Uma seleção em que pesam também as questões fiscais. Porque é que umas são controladas e outras não? Como se compreende, são milhões os itens que passam todos os dias as fronteiras. E, portanto, se nós fizéssemos controles a 100%, pura e simplesmente barrávamos completamente o comércio. Então, o que nós fazemos são análise de risco, selecionamos as mercadorias sob critérios de análise de risco, de origem, de valor, tipos de sites, como sabe, há sites que recomendam inclusivamente o desdobramento de faturas para a subfaturação. O ano passado, no total, a autoridade tributária controlou mais de 7 milhões de encomendas postais. Assume que existe um fator de aleatoriedade, o que explica que encomendas de valor superior a 22 euros possam não pagar IVA. Eu não lhe vou divulgar as percentagens de controlo, mas devo-lhe dizer que uma boa percentagem passa, porque se nós fôssemos controlar tudo, parávamos por isso simplesmente Mas o as imposto remessas. não é suposto ser toda a gente a pagar por E igual? toda a gente deve pagar por igual. Tanto assim que há casos, e nós temos às vezes situações, em que um destinatário às vezes foi selecionado e pagou, e bem, e numa vez seguinte pode acontecer não ser selecionado. Poderão existir um consumidor que ache que lhe correu bem, claro que há aqui uma aleatoriedade, há o fator sorte também na fiscalidade. Agora, a aplicação estrita da lei é de que qualquer mercadoria em que se verifique que está dentro deste padrão de montante e de origem, está sujeita à IVA, está sujeita às despesas. De acordo com a legislação, as encomendas superiores a 22 euros devem pagar IVA, mas se forem de valor inferior a 150 euros, até estão isentas de direitos aduaneiros. Paulo Anjos, especialista em fiscalidade, faz assim as contas às reclamações feitas pelos consumidores. Pode ocorrer que em pequenas encomendas, que eu estimo que estejam na ordem de 20, 25, 30 euros, o valor cobrado pelas despesas podemos chamar-lhe de desalfandegamento pelos consumidores, sejam idênticas ao valor da encomenda. O Sestás Nova apresentou casos de 2 meses de demora no desalfandegamento das encomendas. A autoridade tributária explica que os CTT são os responsáveis pelos 2 armazéns de depósito temporário existentes em Lisboa. Eu diria que os 2 meses não me parece que sejam representativos, porque os prazos em termos de declarações aduaneiras, devo-lhe dizer, o nosso prazo médio de desalfandegamento após a apresentação da declaração aduaneira é de 1 dia. 1 dia. As encomendas postais importadas extra-mercado comunitário e que chegam a Portugal continental vêm parar todas aqui, aos Correios de Cabo Ruivo, em Lisboa, onde são depois distribuídas por código postal ou ficam retidas para verificação aduaneira. Contactámos funcionários do CTT, nomeadamente carteiros, que nos disseram que em apenas 10 anos o número de encomendas vindas só da China aumentou em cerca de 100 vezes. As encomendas em geral chegam aqui a este entreposto na Avenida Marechal Gomes da Costa, muito perto do Parque das Nações, em Lisboa. São ordenadas por código postal e lado a lado trabalham os funcionários do CTT e os funcionários da Autoridade Tributária. Posso tomar este?
Nós, nestes últimos 2, 3 anos, temos crescido mais de 20% na entrada deste tipo de correio, o que, claramente, traz depois outro tipo de dificuldades e de organizações que têm que ser definidas para os CTTs e, naturalmente, também para a autoridade tributária. Posso lhe dizer que, no ano de 2016, a quantidade de tráfego internacional recebido de países extracomunitários, e é só desses que estamos aqui a falar, ultrapassou os 10 milhões de objetos no ano de 2016. Os CTT são o operador postal, incumbido de todo o tráfego que chega via marítima, aérea e terrestre. Os Correios sublinham que cabe só à autoridade tributária e aduaneira decidir que encomendas ficam retidas na alfândega para cobrança de IVA e aplicação de franquias. Temos reclamações de consumidores que estão 2 meses à espera de poder levantar a encomenda, entre notificações, responderem com faturas e com identificação enquanto consumidor. Estão 2 meses até poderem levantar a encomenda, não é muito tempo? Se há 2 meses, de facto é muito tempo, e portanto eu não posso recusar ou não admitir que esse facto possa ter ocorrido. O que lhe posso dizer é que as estatísticas que nós temos e o controle que fizemos e a monitorização aponta para números completamente diferentes desses. O encaminhamento das encomendas foi automatizado aqui há 1 ano e os CTT garantem que têm pessoal suficiente para gerir todo o processo a tempo e horas. Para Ana Filipa Cardoso, a primeira experiência de importação dos Estados Unidos da América em outubro de 2016 até correu bem. Vinha com um valor superior aos 22 euros, que são o mínimo estabelecido para a cobrança de IVA, mas não foi isento de IVA e de qualquer taxa, ou seja, recebi a encomenda passado 3 semanas. Em novembro, volta a encomendar o mesmo produto. Chega a Portugal dos Estados Unidos no dia 3 de dezembro, mas só a 9 de janeiro, mais de 1 mês depois, é que é notificada da apresentação à alfândega. A primeira encomenda que não teve qualquer taxa era de um valor ligeiramente superior. Ou seja, foi comprado no mesmo site, era o mesmo tipo de produto? Exatamente, no mesmo site, tudo igual, valor ligeiramente superior e, no entanto, mesmo após a apresentação à alfândega, não tinha nenhuma taxa a cobrar. Entre demoras e reclamações, Ana Filipa desistiu da mercadoria. Só confia na máquina. Susana esbarrou com os serviços alfandegários a primeira vez em 2011, há 6 anos. Pelo aquilo que eu li, era aleatório e era só quando eles percebiam que o valor da encomenda seria superior a 20 ou 22 euros. E nessa altura abriram a encomenda para confirmar o objeto? Exatamente. Isso eu notei perfeitamente que eles abriram a encomenda porque ela vinha selada novamente. O comércio eletrónico é cada vez mais sem fronteiras, mas esta consumidora tem tido pouca sorte e decidiu reclamar, porque a última encomenda entrou em Portugal em novembro e só recebeu material em janeiro deste ano. Senti-me um bocadinho enganada, porque ao menos eles podiam perguntar antes de abrir, podiam pedir as faturas e perguntar se podiam abrir ou não. Até porque existem objetos que só têm garantia se estiverem na embalagem original. Exatamente. E na encomenda seguinte que eu fiz há meses foi um bocadinho pior. São os Correios que respondem primeiro por estas operações conjuntas com a autoridade tributária. Tenho papéis da alfândega, tenho papéis do CTT e eles confundem-se. Com quem? Eu só consigo falar com o CTT. Mesmo que seja por contacto telefónico, também já cheguei a fazer, a resposta é que não é da responsabilidade deles, eles apenas são responsáveis pelo armazenamento, pela entrega das encomendas. Para qualquer questão ou reclamação, a autoridade tributária fornece os contactos dos CTT, que são, aliás, a entidade declarante com estatuto aduaneiro, para apresentar as encomendas à alfândega. As pessoas queixam-se que estão muitas vezes à espera, não recebem logo a mensagem de volta do correio eletrónico, as chamadas telefónicas demoram muito tempo a atender. Pode haver uma situação pontual, como digo, quando o tráfego normal são 2.000 chamadas por dia, a gente tem 10.000, portanto é provável que nesse dia aconteçam algumas dificuldades. A história de Paulo Cabrita conta-se ao contrário. Mágico de profissão, remeteu equipamento vestuário para a Nova Zelândia para que fosse preparado para os espetáculos. Fez uma exportação temporária e ficou à espera que o material fosse devolvido, livre de complicações. Os CTTs, que na primeira vez assumiu o erro que aquilo era para ter passado, esse material era para ter passado para verificação na alfândega, não passou. Eles assumiram o erro perante uma reclamação e agora não estão a dar o mesmo tratamento. Mesmo assim, recebeu no final de fevereiro a notificação para desalfandegamento, em que lhe pediam a fatura de compra da mercadoria para ser apurado um valor aduaneiro, o IVA e as taxas a aplicar. Mesmo com fotografias, mesmo com provas que aquele equipamento é meu, eles dizem que não querem saber absolutamente nada disso e que
o responsável, o CTT, diz que não são os serviços aduaneiros e os serviços aduaneiros dizem que não são os CTTs. O 6 às 9 remeteu este caso diretamente para o CTT pedindo explicações. Entretanto, os Correios assumiram o erro e pagaram eles próprios os direitos alfandegários e o IVA. E a encomenda vai bater à porta de Paulo Cabrita sem outros truques de magia. Perde-se o comércio tradicional e os portugueses já são recordistas na União Europeia de compras feitas através da internet. E com isso, multiplicam-se as reclamações na DECO e no portal da Caixa sobre a forma como são geridas as encomendas postais, os atrasos, denunciando as várias empresas de transporte internacional, algumas delas com o estatuto aduaneiro à semelhança do CTT. A autoridade tributária caminha para a implementação das alfândegas digitais, facilitando procedimentos. Já há diversos fóruns e explicam que aquilo tudo o que for extracomunitário tem tendência a parar. Pode parar ou não pode parar, seja independentemente do objeto que for, seja o que for, pode parar. É uma questão de lotaria mesmo. Mas para alguns portugueses, mais longe de tudo e que conquistaram finalmente acesso ao comércio global, a discriminação é evidente, quando as encomendas, afinal, não são todas tratadas da mesma forma.